Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem e fiquem bem. A nossa videoaula de hoje é uma revisão do conteúdo da videoaula passada. Vamos aos nossos slides. O nosso assunto é o capítulo 2, o nosso livro didático, capítulo 2, o início da República no Brasil, que vai da página 34 até a página 37. E que, no primeiro momento, espero que vocês estejam bem e fiquem bem. Eu sou a professora Damiana, espero que vocês estejam bem e fiquem bem. Como o nosso assunto é o início da República no Brasil, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que vocês reflitam o que é que vocês entendem por república. O que é república? Claro, se a gente for ao dicionário, nós vamos encontrar vários significados para a palavra república. Mas, puxando para o nosso assunto, república é o sistema de governo. O Brasil, o sistema de governo no Brasil, o sistema de governo na qual nós estamos regido, o povo brasileiro, é a república. Então, república é o sistema de governo no qual o povo escolhe os seus representantes através do voto. E que a República no Brasil foi proclamada em 15 de novembro de 1889. Ao longo da história do nosso país, Brasil, nós tivemos dois sistemas de governo. O primeiro sistema de governo, a monarquia, que é diferente da república. A monarquia, como o próprio nome diz, mono, só um governa. O poder é vitalício, hereditário, passado de pai para filho. Por isso que a monarquia, ela vai se instaurar no Brasil a partir de quê? De 7 de setembro de 1822, que é o ano que o Brasil deixou de ser colônia de Portugal e passou a nascer como país, como nação. Então, nós tivemos o nosso primeiro sistema de governo, monarquia. E que o segundo e atual sistema de governo que nos rege, que rege todo o povo brasileiro, é a República, que foi proclamada em 15 de novembro de 1889. O Brasil deixou de ser uma monarquia e passou a ser república. E o período que nós vamos estudar, periodizando, vai ser de 1889 a mais ou menos 1930, que esse período também é chamado Primeira República ou República Velha. E que república, não é? Voltando, um sistema de governo no qual o povo escolhe o seu governante através do voto. Por isso que o nome, nós somos uma república e uma república presidencialista, porque quem governa, o chefe do governo brasileiro, o chefe do Estado brasileiro é o presidente. Então, por isso que o nome oficial do nosso país é República Federativa do Brasil, que nós somos uma república e nós somos uma federação. Federação quer dizer, explicando bem rápido, bem breve, é que os estados brasileiros, eles têm uma certa autonomia, uma certa liberdade de seu governo próprio, de ter suas leis próprias, mas tudo isso relacionado, ligado ao governo central, ao governo federal. Então, o Brasil é uma república porque o chefe do Estado é eleito pelo povo, é um mandato, que o mandato de governo do nosso país, de acordo com a nossa Constituição, é de 4 em 4 anos, e é presidencialista, porque o presidente da República é o chefe do Estado, e também chefe de governo. O Brasil tem um sistema, não é? Então, por isso que nós vamos ver alguns acontecimentos
né, do período chamado a Primeira República no Brasil ou República Velha. Que aqui nós temos aqui no nosso livro, vai ter introdução dizendo assim: a decadência do regime monárquico no final do século XIX criou condições para a implantação da República no Brasil. Neste capítulo, vamos analisar o contexto brasileiro em que foi proclamada a República, assim como as mudanças e permanências que marcaram a transição do século XIX para o século XX. Que vocês estão aí no livro didático, que chama até a atenção que vocês observem a imagem da página 35. E essa imagem aqui é justamente uma imagem que eu trouxe, fazendo jus a esse período da República, que quando foi proclamada a República no Brasil, que esta imagem que vocês estão vendo é a imagem do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro era a capital do Império, não é? E que também vai ser a capital da República. Então, vamos agora para os nossos slides. Temos aí o Brasil no século XIX. Com o advento da produção cafeeira, que a gente pode também destacar, já vou destacando, já vou que vocês se atentem, que nesse período que foi proclamada a República no Brasil, que o Brasil deixou de ser uma monarquia e começa a nascer com esse regime de governo chamado República, que até nos dias de hoje o Brasil é uma república, se bem que, né, do ano que foi proclamada a República até os nossos dias, esse sistema de governo passou por várias mudanças, por várias transformações, e que o principal produto que o Brasil exportava era o café. O Brasil vai ser proclamada a República, mas que a proclamação da República ela se deu através de um golpe, e por isso se explica porque não houve a participação das pessoas, embora tenha, né, não houve a participação das pessoas, principalmente do povo, principalmente das camadas menos favorecidas, para a gente entender melhor do povão, dos pobres, e que por isso os primeiros anos desse novo sistema de governo também não trouxe melhoria para a vida dessas pessoas. Foi um período marcado por extrema miséria e que por muita também violência. E que o Brasil ainda era um país agrário exportador. O Brasil produzia produtos agrícolas para exportação. Que nesse período, o principal produto que o Brasil exportava, que vendia, era o café. E que a proclamação da República também vai se dar, não é? Também pelo incentivo dos grandes proprietários de terra do Brasil nesse período. Lembra que eu falei que foi um golpe? Esse novo regime, ele nasce através de um golpe, justamente de um golpe das elites, dos grupos que dominavam as questões políticas no Brasil e também as questões econômicas. Os grandes proprietários das fazendas de café, os cafeicultores, principalmente de São Paulo e Minas Gerais, junto com o exército, os militares de alta patente do exército brasileiro e alguns intelectuais. Por isso que se diz que o advento da proclamação da República foi um golpe de cima para baixo, porque foi um golpe dado pela elite e que não houve a participação do povo. Então, com o advento da produção cafeeira no século XIX, o Brasil passou a integrar a dinâmica do capitalismo industrial financeiro, produzindo e exportando café, que eu já falei, o principal produto de exportação do Brasil nesse período era o café. Isso não quer dizer que o Brasil só produzisse café, mas era o produto que se mais produzia e que era o carro-chefe da exportação da economia brasileira neste período. Essa interação manteve o país, o Brasil, como exportador de matérias-primas
importador de produtos industrializados. Isso quer dizer que eu acabei de falar, o Brasil nesse período era um país ainda agrário exportador. Exportava matérias-primas e que a sua industrialização, o processo de industrialização não tinha acontecido. A sua economia ainda era voltada para uma economia de produtos, de produção de matérias-primas. Não era investido ainda na industrialização, estava voltado ainda para a questão da agricultura. Vocês até observem aí, trabalhadores aí com sacas de café. Vamos ver aqui. A partir de meados do século XIX, destacou-se o cultivo do café, atividade voltada para exportação, que gerava muitas riquezas, que provocou transformações sociais e políticas no Brasil. Com a cafeicultura, a produção do café, formaram-se oligarquias rurais. O que são oligarquias? Oligarquias eram grupos que dominavam o cenário econômico e que passaram também a dominar o cenário político. Essas oligarquias eram os cafeicultores, os donos das fazendas de café de São Paulo e Minas Gerais, que se destacam como maiores produtores de café. Então, a província de São Paulo torna-se a mais rica província do Império e que não é diferente dos nossos dias, né? Qual é a capital mais rica do país, né? Que move a economia do país? São Paulo. Que ainda nos nossos dias e que nesse período era também. Apesar do seu poder econômico, mas tinha o poder econômico nesse período aqui, mas não tinha, era pouca autonomia política em relação ao governo central. A província de São Paulo dominava a economia com a produção do café, mas não tinha autonomia em relação ao governo central. Era muito ainda, o governo central centralizava todas as decisões. E com isso, os políticos paulistas, em sua maioria, membros da elite rural, passaram a reivindicar maior autonomia, ou seja, passaram a reivindicar maior participação política. As disputas pelo poder político, além da oligarquia cafeeira, esse grupo, pequeno grupo dos grandes fazendeiros, os grandes cafeicultores, os donos de fazendas de café, os militares, principalmente do exército, que ocupava a alta patente do exército brasileiro, também começaram a ficar descontentes com o regime monárquico. E que após a Guerra do Paraguai, piorou a situação econômica do país. Por quê? Porque o governo contraiu vários empréstimos, aumentando a dívida externa e também a cobrança de impostos. O Brasil se envolve na Guerra do Paraguai, A Guerra do Paraguai, uma guerra que vai ter muito gasto. Isso vai fazer com que a situação econômica do Brasil, a economia entre em crise, e que o governo, além de contrair altos empréstimos com a dívida externa, de pedir dinheiro emprestado a outros países, vai também aumentar a cobrança dos impostos. Isso vai fazer com que os cafeicultores de São Paulo, eles fiquem insatisfeitos ainda mais com o governo monárquico, assim também como os militares, principalmente a alta patente do Exército Brasileiro. Então, o Exército Brasileiro saiu do conflito da Guerra do Paraguai fortalecido e os militares decididos a participar também da política do país. Então, os cafeicultores de São Paulo, junto com os militares do Exército Brasileiro, e alguns grupos de intelectuais, de estudiosos, vão se reunir e vão traçar o quê? A derrubada da monarquia e a proclamação da república, para instaurar esse novo sistema de governo.
Aí nós estamos vendo aqui, a partir da década de 1870, os grupos republicanos, porque as ideias republicanas estavam efervescentes, estavam chegando em todas as partes do mundo, até aqui no país, trazida da Europa, não é? Justamente incentivado pelo movimento iluminista. As ideias dos regimes republicanos ganhavam força. Então começou a crescer, principalmente em São Paulo. E em 1888, quando vai ser abolida a escravidão no Brasil, a monarquia, o governo monárquico, vai perder apoio das elites agrárias escravistas. Ou seja, vai perder o apoio dos grandes fazendeiros, dos donos de escravos. Por quê? Porque quando foi abolida a escravidão, o governo, né, prometeu aos donos de engenho, aos donos de escravos, aos senhores de engenho, donos de escravos, que eles iam ser indenizados. Mas só que a monarquia, o sistema monárquico, não indenizou esses donos de escravos. Eles aboliram a escravidão, mas os donos de escravos não foram indenizados por perderem a sua principal mão de obra. E que isso vai fazer com que esses os antigos donos de engenho, ficassem insatisfeitos com o quê? Com o imperador. Que na época, quando a monarquia foi derrubada, o imperador era D. Pedro II. Então, eles ficaram insatisfeitos. Isso vai fazer com que eles se reunissem aos setores do exército, se aliassem aos republicanos paulistas e deram um golpe do Estado que derrubaram a monarquia e proclamaram a república. Em 15 de novembro de 1889, que vocês estão vendo aí a imagem que simboliza, apesar de não houve participação popular, não houve levantes, não houve revolta, mas que é derrubada a monarquia e se instaura a república. Por isso que diz que a proclamação da república foi um golpe de elite, aconteceu de cima para baixo, que não houve participação popular. E agora, turma, vamos fazer a nossa atividade. Vamos agora comentar as respostas das questões que vocês podem responder com as palavras de vocês de acordo com o que vocês entenderam. A letra A, é possível perceber que a imagem urbana passa por algumas transformações, como a pavimentação das ruas e a construção de prédios. Que nessa época o Rio de Janeiro estava passando por um processo de intensas reformas urbanas. A imagem aí se refere ao Rio de Janeiro. Postes de energia elétrica foram instalados e muitas árvores foram plantadas nos canteiros que ocupam o centro das ruas. Essas reformas foram acontecendo em decorrência da integração do Brasil ao capitalismo mundial e da pretensão de modernizar cidades e civilizar a população com o que tinha de mais moderno na Europa e com os investimentos e empréstimos provenientes dos países estrangeiros. O Brasil investiu em instalações e serviços públicos necessários por causa da expansão urbana, que a zona urbana começou a se desenvolver. A letra B também é pessoal, que esse conflito é a Guerra de Canudos, que foi um confronto entre o exército brasileiro e um movimento popular, liderado por Antônio Conselheiro. Os integrantes deste movimento eram sertanejos e ex-escravizados que, para fugir das secas que assolavam as regiões onde viviam, ocuparam a região de Canudos, caracterizada historicamente por latifúndios improdutivos. O conflito destaca-se pelas lutas das camadas populares contra o latifúndio
e contra o monopólio de terras improdutivas. E que a gente vai estudar mais detalhe em próximas aulas, durante as nossas videoaulas do capítulo. Nós vamos estudar mais detalhadamente a Guerra de Canudos. A nossa videoaula fica por aqui, até o nosso próximo encontro. Espero que todos vocês façam a atividade, assim também como fiquem bem. Até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.